Olá, sejam bem-vindos a mais um MPC em Foco que você assiste aqui pela TV Cidadã canal 35.2 ou pelo YouTube nos canais TV Cidadã Alagoas e MP de Contas de Alagoas. Hoje vamos fazer um balanço das ações e atuações do Ministério Público de Contas de Alagoas em 2017. Foram centenas de despachos e milhares de pareceres emitidos pelo órgão ministerial, que somente no ano passado recebeu quase 5.000 processos. Aqui comigo o Procurador-Geral Enio Andrade Pimenta, que vai fazer uma avaliação dos números. Obrigada pela presença, doutor Enio. Seja bem-vindo ao nosso programa. Oi, Andresa, obrigado. Vamos iniciar agora o ano de 2018, continuando os nossos programas MPC em Foco, mostrando à sociedade alagoana as atuações relevantes do Ministério Público. E hoje, como estamos no nosso primeiro programa, vamos fazer um balanço das atividades do MP no ano de 2017 e falar um pouquinho do que esperamos aí para o próximo ano, para esse ano agora, o ano de 2018. Legal, doutor Enio. Chegaram ao MP de Contas exatos 4.678 novos processos e no ano passado foram emitidos 4.503 pareceres, 1.553 despachos e 707 ofícios. Que processos são esses e qual análise o senhor faz desses números? Todos os processos que vão a julgamento pelo plenário do Tribunal de Contas do Estado, eles passam pelo Ministério Público de Contas para que a gente faça uma manifestação jurídica, como custos legis no processo. Esses processos são os processos de prestação de contas dos gestores estaduais e municipais e também processos de análise de atos de gestão, de contratações, processos licitatórios, processos de aposentadoria de pessoal, processos de aplicação de multa por descumprimento a alguma norma regulamentar do Tribunal de Contas. Enfim, é uma gama enorme de processos que tratam dos mais diversos assuntos e todos eles tramitam pelo Ministério Público de Contas e tem a nossa manifestação, na maioria das vezes emitindo pareceres, quando entendemos que o processo está apto já para ir a julgamento, e em outras situações, como bem falado por você, nós fazemos alguns despachos, solicitando alguns encaminhamentos, algumas diligências, notificação dos gestores responsáveis para apresentar algum tipo de defesa ou esclarecimento no processo. E além desse processo do Tribunal de Contas, temos os nossos processos também internos, por denúncias que chegam a nós. A gente pede informações aos gestores por intermédio de ofício. Então, são uma série de atividades. E o ano de 2017 foi um ano bastante produtivo. Nós fizemos aí aproximadamente 6.000 atos, mais de 6.000 atos. 6.000. E esperamos que em 2018 a gente consiga continuar dando vazão à quantidade de processos que chegam anualmente no Ministério Público de Contas. Doutor Enio, só para que a gente deixe claro para os nossos telespectadores, quando a gente fala na quantidade de despachos e pareceres emitidos, não estamos nos referindo ao número de processos, pois num processo pode haver mais de um despacho, mais de um parecer, não é isso? Isso, o processo ele tem uma tramitação no tribunal e ao chegar ao Ministério Público, normalmente ele está apto a ir julgamento. Aí nós fazemos um parecer final de mérito e ele é encaminhado ao conselheiro relator para que esse processo seja levado ao plenário. Acontece que em outras situações o processo vai ao Ministério Público, mas ele ainda não está apto a julgamento. Então, nós entendemos que há alguma necessidade de nova manifestação para sanear o processo, normalmente uma diligência, uma notificação no gestor para apresentar uma defesa ou apresentar algum documento, informações complementares que são necessárias à análise do método de processo. E existe também, num processo específico do tribunal, que são os processos de denúncia e representações, nós também fazemos um juízo de admissibilidade, para verificar se ela cumpre, se aquela denúncia ou representação que chega pelo cidadão ao tribunal, se ela cumpre os requisitos mínimos de admissibilidade para que aquele processo possa tramitar. Então, é uma manifestação ainda inicial. Então, um processo no tribunal, ele pode ter várias manifestações do Ministério Público. Por isso, esse número de pareceres e despachos
em quantidade superior à quantidade de processo que ingressa no MP. O senhor falou que 2017 foi um ano bastante produtivo. Né? Eu tenho os números exatos aqui, foram 4.678 processos que chegaram e o Ministério Público ele emitiu 6.056 atos, entre pareceres e despachos. Em 2016, o MP conseguiu dar seguimento a 98,48% do quantitativo de processo, se comparado ao montante que chegou no órgão. Então, o Ministério Público de Contas ele tem dado, tem tido uma produtividade bem elevada já nos últimos anos. Né? Assim, já a quantidade de processos que chega é sempre superior, inferior ao número de atos que emitidos pelo Ministério Público ao longo do ano. O que a gente pode dizer hoje é que o Ministério Público ele consegue dar vazão à quase totalidade dos processos que chegam anualmente, eu vou falar até mensalmente no órgão. A gente tem uma média aí de despachos e pareceres, os processos duram em torno, no máximo, 60 dias no Ministério Público. Então, o Ministério Público hoje ele não é um gargalo para o funcionamento do tribunal. Pelo contrário, a gente tem uma celeridade nas nossas manifestações. E olhe que no ano de 2017 foi um ano especialmente complicado para a nossa atuação, porque talvez os telespectadores do programa não saibam, mas nós temos um quadro de 7 procuradores, né? A previsão é de 7 cargos de procurador. E durante boa parte do exercício de 2017, 2017, nós atuamos com apenas 4 procuradores, porque um dos nossos colegas, né, o doutor Rodrigo, felizmente assumiu o cargo de conselheiro do tribunal, né, então nós ficamos com a 6ª procuradoria vaga. Nós temos um colega que está em licença para aperfeiçoamento, concluindo seu doutorado, doutor Ricardo Schneider. Então a primeira procuradoria de contas também encontra-se vaga por conta dessa situação. Uma outra colega nossa, a doutora Estela, entrou em licença maternidade, né? Então também a 5ª Procuradoria de Contas ficou vaga. Então nós ficamos apenas 4 procuradores fazendo a acumulação das procuradorias, né? E mesmo assim nós conseguimos ter essa produtividade. Então o ano de 2017, apesar das dificuldades, a gente conseguiu dar essa vazão. Houve uma melhoria um pouco na estrutura do MP, a gente conseguiu alguns cargos do colega que assumiu como conselheiro, doutor Rodrigo, disponibilizou alguns cargos do seu gabinete para que a gente pudesse ter uma atuação mais profícua no Ministério Público de Contas. E a gente espera que com o retorno, né, de alguns, né, pelo menos a doutora Estela vai estar voltando agora, já no início do ano, o doutor Ricardo também no final do ano deve estar retornando do doutorado. A gente espera que com o retorno desses colegas aí em 2018 a gente consiga ter uma produtividade ainda maior e uma atuação ainda mais relevante na fiscalização dos recursos públicos estaduais e municipais. O senhor falou agora do quadro que é reduzido, né? Apenas 7 procuradores e que em 2017 o órgão funcionou com apenas 4, a maioria dos meses, né? Do tempo. A gente sabe que o Ministério Público também ele tem uma estrutura pequena, relativamente pequena para o tamanho da atuação do órgão, né? O senhor falou que recebeu alguns cargos, mesmo assim ainda é insuficiente, acredito eu, para a demanda que chega ao órgão. Hoje, quais são as principais dificuldades que o Ministério Público de Contas em Alagoas enfrenta? A principal dificuldade que o Ministério Público tem hoje é a ausência de uma regulamentação própria para nossas atividades, né, que seria uma lei orgânica para o Ministério Público de Contas. É o desafio que a gente espera conseguir superar nesse ano de 2018. A gente tem um projeto de lei tramitando na Assembleia, a gente vem conversando também aqui no Tribunal de Contas para a gente tentar chegar no denominador comum quanto à estruturação administrativa do Ministério Público, no seu quadro de apoio, principalmente, né, para atividades de secretaria, de tramitação de processo.
para as atividades finalísticas propriamente dita, que é no assessoramento aos procuradores, né, nas procuradorias de contas. Então a gente espera aí nesse ano de 2018 conseguir resolver essa ausência, né, de norma, de um quadro próprio do MP de Contas, e eu acho que é o grande desafio, né, além de continuar dando vazão aos processos daqui do tribunal, além de continuar atuando nos nossos procedimentos internos de fiscalização, né, dando uma resposta ao cidadão que vem trazer a sua denúncia, né, e que traz elementos, às vezes, de malversação de recursos públicos nos órgãos estaduais ou municipais, irregularidades em licitações. Que muitas dessas denúncias elas podem se reverter em representações, não é isso? Exatamente. Só para a gente ter uma ideia, ano passado foram 30 representações protocoladas pelo Ministério Público de Contas que foram resultantes de processos investigativos. Essa quantidade ela é uma quantidade razoável, e em quais casos essas representações elas se aplicam, doutor Enio? Quando uma denúncia é feita diretamente no Ministério Público, nós abrimos um procedimento interno, né, esse procedimento investigativo, e buscamos, junto aos gestores responsáveis, informações sobre aquela situação. Após a instrução desse processo, esse processo pode ter como o seu desfecho um arquivamento do processo, por entender que não tem elementos suficientes, ou que não houve, né, aquele fato irregular que está sendo denunciado. Pode haver uma recomendação ao gestor para que ele corrija determinada falha que está sendo noticiada e que o Ministério Público realmente entende como irregular, ou nós podemos adotar uma medida de fazer uma representação junto ao Tribunal de Contas, para que o Tribunal de Contas apure, porque em determinadas vezes nós não temos condições, nem o quadro técnico suficiente para fazer essa apuração interna no nosso próprio processo. Então a gente movimenta o Tribunal de Contas, pedindo uma inspeção, pedindo uma auditoria, né, pedindo determinado bloqueio de bens, que o Tribunal tem o poder de emitir medidas cautelares. Então as representações são oriundas desses processos investigativos que nós fazemos. O número de 30, eu acho que a gente tem necessidade, né, de até fazer mais representações do que essas 30 representações. Teve anos, inclusive, que a gente fez até mais representações ao Tribunal de Contas. Mas, como eu falei, como o ano de 2017 foi um ano que a gente estava bem desfalcado, né? E a gente precisa dar vazão aos processos do tribunal para não atrasar o julgamento dos processos que estão aptos ao julgamento do tribunal. Então, eu acredito que essa atuação nos processos investigativos nossos, ela ficou um pouco aquém do que a gente gostaria de fazer. A gente quer ter uma atuação mais proativa, né? Uma atuação de conseguir realmente dar uma resposta a todas as denúncias que chegam, né, e conseguir fazer um trabalho um pouco mais acurado nessa parte da atuação investigativa do Ministério Público de Contas. Doutor Enio, a gente já conversou fez esse balanço, né, das ações desenvolvidas pelo órgão, realizadas pelo Ministério Público de Contas em 2017. O senhor falou também aí do projeto de lei que tramita na Assembleia, que regulamenta o Ministério Público de Contas. E eu queria saber do senhor qual a expectativa do Ministério Público, né, esse ano de 2018, que a gente está iniciando agora. Não, a expectativa é que a gente consiga continuar dando vazão nesses processos do Tribunal de Contas que tramitam no MP, que é uma coisa que a gente já tem conseguido fazer, né, até pelos números. Você vê que a quantidade de atos que a gente faz nos processos de despachos e de pareceres é superior aos processos que ingressam no Ministério Público. A gente quer ter um foco maior nessa atuação mais proativa, mais investigativa, né? Tem uma série de assuntos que nós entendemos pertinentes, né? Como a instalação das procuradorias jurídicas nos municípios, dos serviços de contabilidade, dos controles internos, né, que o próprio tribunal
já regulamentou, estabelecendo uma obrigatoriedade de que todos os municípios tenham os seus quadros próprios de servidores efetivos, concursados, exercendo essa atividade importantíssima de controle, né, e de gestão da máquina pública municipal. A gente tem esse desafio de aprovar esse projeto de lei, né, estruturando melhor o Ministério Público de Contas, a questão das atribuições, da nossa estrutura administrativa. É um passo que realmente a gente precisa dar nisso, até porque somos cobrados da sociedade e precisamos ter as atribuições realmente bem definidas em lei, né, e a expectativa também de que o nosso trabalho tenha resultado. O importante não é fazer o trabalho formal para dizer fizemos 5.000 pareceres, 1.000 despachos, mas qual o resultado para a sociedade disso? A gente quer conseguir mostrar para a sociedade que o trabalho do Ministério Público de Contas, que o trabalho do Tribunal de Contas é um trabalho que tem retorno para a sociedade. Nós queremos nos mostrar como órgão importante e que tem uma contribuição para dar ao Estado. A própria consolidação da nossa assessoria de imprensa, né, Andresa, que você está à frente, durante o ano de 2017, foi um ano que a gente já conseguiu mostrar melhor as nossas atividades. Mais visibilidade. Né, o programa MPC em Foco, que foi aberto, né, aqui na TV Cidadão, mais esse canal de comunicação com a sociedade. Então, essas atividades mostram, lançam luzes sobre o nosso trabalho, e ao lançar luzes sobre o trabalho, ele gera também mais cobrança, mais expectativa, mais responsabilidade. Né? E a gente quer estar prontos, né? Nós queremos estar prontos para exercer bem o nosso papel, a nossa missão constitucional de bem fiscalizar a aplicação dos recursos públicos. E isso também passa pela autonomia financeira e administrativa do órgão, né, doutor Enio? Também passa pela autonomia, né, porque hoje nós temos uma autonomia funcional, então, e isso eu posso dizer, nós não temos nenhuma interferência do Tribunal de Contas no nosso trabalho, nas nossas manifestações. Né? Cada procurador, no âmbito de sua competência, faz as suas manifestações nos processos de forma livre, de acordo com o seu convencimento, de acordo com a legislação, do que entende, do que interpreta a nossa legislação, a Constituição, as nossas leis. Mas é sempre uma situação ruim quando a gente fica dependendo de um outro órgão para as nossas atividades mais básicas, né? A substituição de um servidor, né? A estrutura de enviar correspondências, de fazer notificações, tudo isso a gente depende da máquina do Tribunal de Contas. Hoje a gente tem um excelente relacionamento com a presidência do Tribunal de Contas, existe um respeito institucional, os meios que o Ministério Público precisa para exercer as suas atividades, eles são fornecidos a contentos, mas a gente não pode ficar a cada 2 anos dependendo sempre da boa vontade de quem seja o presidente do tribunal, para que a gente possa bem exercer as nossas atividades. Então a gente é uma bandeira, inclusive, nacional do Ministério Público de Contas, né, ter essa autonomia, ganhar sua autonomia em relação ao Tribunal de Contas. E aqui no Estado não pode ser diferente. A gente entende que o órgão, para exercer na amplitude a sua independência, ele precisa, além da independência funcional, da sua independência administrativa e financeira. Então, por isso que a gente pretende avançar nessa questão agora no ano de 2018 também. Eu espero, doutor Enio, que a gente consiga, de fato, aí, o Ministério Público de Contas ter essa autonomia e que isso dê mais força para que a gente possa estar atuando cada vez mais e ter esse trabalho, de fato, refletido na sociedade. Agradeço a sua participação mais uma vez e até um próximo programa. O MPC em Foco desta semana está chegando ao fim. Acompanhe o Ministério Público de Contas nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter, Instagram e também no nosso site www.mpc.al.gov.br. Até uma próxima oportunidade.